Meus irmãos, contam uma história que havia um homem muito admirado pelos amigos, muito respeitado no ambiente de trabalho, um exemplo de homem na sua disciplina, bem-sucedido, mas que, no entanto, em casa, ele era muito ausente. Esse homem estava sempre conectado ao celular, respondendo os e-mails do trabalho ou nas redes sociais. E mesmo durante o jantar em casa com a sua esposa e com as suas duas filhas, uma de 5 anos e outra de 7 anos de idade, ele estava sempre desconectado, estava sempre muito ocupado. E ele não percebia que esse hábito, aparentemente inofensivo, estava causando uma desconexão emocional na sua família. Até o dia que sua filha mais velha, aquela que tinha 7 anos de idade, estava fazendo 8 anos. E na festinha dela, aquela alegria, aquele negócio de partir o bolo, de cantar parabéns, de estar os convidados dela, os convidados também dos pais ali naquele momento. E ela percebeu que o pai não largava do celular, estava o tempo todo, não se conectava ali naquele momento. Apesar de estar presente fisicamente, ele não estava de coração ali naquele momento. E aquela filha que estava completando 8 anos de idade naquele dia, chegou para o pai e disse: papai, você gosta mais do celular do que de mim, né? E essa pergunta para ele caiu no coração dele de forma muito dura. E ele percebeu algo ali que ele nunca havia considerado na vida dele. Ele era viciado em trabalho e distrações. Ele era viciado em estar no celular, estar no computador, resolvendo problemas do trabalho, respondendo e-mails, mas principalmente em distrações. E isso estava destruindo silenciosamente os laços mais importantes da sua vida, que era com a família. Aquele homem tão respeitado e tão admirado por muitos, pelos amigos, pelo trabalho, pela vizinhança, ele tinha um vício, que era no trabalho, nas distrações. E eu pergunto a você, qual é o seu vício? Qual é o seu vício? Eu fui atrás no dicionário para saber a definição de vício. E no dicionário, vício é o nome dado para a dependência compulsiva e repetitiva de uma substância ou comportamento, e ele gera consequências negativas tanto na saúde física quanto na mental de uma pessoa, afetando com isso diversas áreas da sua vida. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nesse movimento familiar que a gente iniciou domingo passado. Familiar é esse movimento da Candeias que prega o reino de Deus nos relacionamentos familiares. Da gente viver uma espiritualidade que não está aqui aos domingos, mas uma espiritualidade que está encarnada na vida, e especialmente hoje, como a gente está falando de familiar, uma espiritualidade que está encarnada nos relacionamentos familiares. E eu não tenho dúvida nenhuma que vícios são destruidores. Por isso que eu escolhi o tema dessa mensagem, vícios e virtudes. Porque os vícios são destruidores tanto na vida de quem é adicto, como também na vida daquelas pessoas que convivem, que vivem com essa pessoa que é adicto. Os vícios destroem todos os laços. Destrói a pessoa e destrói também a família toda. Mas hoje eu não quero falar desses vícios que são tão fáceis da gente entender. Como, por exemplo, o vício de uma substância química, seja de uma droga ilícita, seja do álcool, da pornografia, da prostituição. Porque há outros tipos de vícios que destroem tanto quanto esses. Vícios sorrateiros, ardilosos. Vícios considerados por muitos como inofensivos. Vícios que muitas vezes nós tentamos justificar. Eu nasci assim, esse é meu temperamento.
Você sabia disso quando casou comigo, que eu era assim? Por isso que eu ajo dessa forma. Mas vício é vício e todo vício é destruidor. E aos poucos vai destruindo os relacionamentos familiares. E aos poucos, seja esse vício tão fácil da gente identificar, ou esses vícios que são mais ocultos, mais difíceis, aos poucos vai destruindo a nossa família. Eu estou falando de vícios como orgulho, vaidade, críticas constantes e comparações, desprezo pelas necessidades emocionais da família. E eu peço a Deus nesse momento e ao Espírito Santo que, se eu não citar aqui algum vício que seja seu, que o Espírito Santo revele ao seu coração e você não saia daqui sem estar impactado com essa mensagem. Que você não saia daqui sem se olhar no espelho e perceber os vícios que você tem dentro do seu coração. E aqui eu quero repetir a pergunta que eu fiz no início de uma forma um pouquinho diferente. Existe algo em seu comportamento que é repetitivo e gera consequências negativas em seus relacionamentos familiares e você quer mudar isso? Está na hora de colocar isso diante de Deus. Está na hora de olhar no espelho, identificar os seus vícios e colocar isso diante de Deus. Vícios como, por exemplo, orgulho. O orgulho é esse vício que anda de mãos dadas com a vaidade, com a arrogância, com a prepotência, com excesso de amor próprio, que muitas vezes aí está camuflado, sabe, de algo que é nobre, que é virtuoso. Eu faço isso que é para proteger a minha família. Eu faço isso que é para proteger vocês. Tem um certo ar aí de nobreza, não tem? Eu estou agindo assim com essa arrogância, mas é para proteger, é por amor. Mas na verdade tem por trás aí um excesso de amor próprio, uma arrogância, uma prepotência, por exemplo, de achar que só você tem a razão. Dentro de casa, só você que sabe todas as coisas, só você que tem a razão, ninguém mais tem a razão. E aí, aos poucos, você vai se desconectando do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, porque afinal de contas, só você tem a razão, só você sabe fazer as coisas direito, só você que sabe fazer. E quando você delega algo a alguém, é uma coisa tão chata, tão pesada, o outro fica até com medo de errar, ou medo de fazer aquilo, porque sabe que vai vir uma repreensão, porque afinal de contas, só quem sabe fazer as coisas dentro de casa é você. E você não é capaz de considerar que a opinião do outro pode estar certa, e a sua está errada, mesmo quando o outro traz argumentos válidos. O poeta Ferreira Goulart diz essa história, não sei se é verdade, que ele brigou com sua esposa, e ele, como um bom poeta, ele tinha o domínio da fala, e ele ficou ali argumentando com sua esposa durante horas e horas, e terminou aquela discussão, ele com orgulho, porque ele tinha certeza que tinha ganho aquela batalha, aquele argumento. E o fato é que a esposa pegou a mala, botou a roupa na mala e saiu de casa. E aquela sensação de Goulart, que ele que tinha ganho aquela batalha, deu lugar a um sentimento de tristeza, porque ele ganhou a batalha do argumento, que só ele tinha a razão dentro de casa, mas perdeu o amor da sua vida. E ele foi atrás, diz a história, que ele foi atrás dela e disse: meu amor, volte para casa. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Isso nos ensina que às vezes na discussão, a gente pode abrir mão, sabe,
da razão. Mesmo que a gente tenha razão, o que é que custa abrir mão da razão em prol da felicidade? Isso chama-se generosidade. A gente não precisa ter razão o tempo todo. A gente precisa criar um ambiente de acolhimento, de felicidade, de paz. Às vezes o outro precisa muito mais desse acolhimento e da palavra que o outro tem razão do que a gente mesmo. Às vezes é tudo que o outro precisa, de uma palavra, sabe, amor, você tem razão. Eu errei, me desculpe. Isso atrai, isso conecta muito mais. Mas os vícios que nós temos não permitem que essa conexão aconteça. Esse orgulho, essa vaidade que nós guardamos no coração, essa prepotência, ela cega os nossos olhos. Ela prende as nossas mãos, os nossos braços, para que a gente não abrace o outro. Vê o que Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz: o orgulho vem antes da distração, o espírito altivo antes da queda. Esse versículo adverte que o orgulho é perigoso e frequentemente leva à ruína. Para que carregar tanto orgulho assim, se o que a gente quer mesmo é ser feliz? Provérbios 29, 23 diz, olha, preste atenção nesse versículo, que versículo poderoso. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Esse texto destaca que o orgulho nos rebaixa, enquanto a humildade nos exalta perante Deus e perante outras pessoas também, perante o outro. Mas veja se não é assim. Pense numa pessoa orgulhosa, arrogante. Essa pessoa se apresenta diante de você se achando o máximo, achando que é o cara, que sabe de todas as coisas e tem a razão de tudo. Mas quando essa pessoa dá as costas, eu tenho certeza que o comentário no ambiente é o pior possível. E se ele pudesse ter a radiografia daquilo que falam sobre ele, essa radiografia seria a pior possível. E eu espero que você não seja essa pessoa tão orgulhosa assim. Já o humilde, a gente elogia, a gente exalta. Vê que homem humilde, vê que mulher humilde. Parece que carrega Deus consigo. A gente admira, a gente exalta. Esse versículo fala sobre uma coisa prática da vida. Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui Tiago mostra que o orgulho nos afasta de Deus, enquanto a humildade, ela permite que a gente viva a graça de Deus. Um homem orgulhoso, ele não é capaz de dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Porque o orgulho e a prepotência no seu coração é tão grande, que ele diz assim: eu dou conta. A minha espiritualidade, ela vale para todas as outras áreas, mas aqui dentro de casa, da minha família, deixa comigo que eu resolvo, porque eu sei como resolver. Eu sou o cara. E aí os seus argumentos são adoecedores, porque ele acha que resolve as coisas à base do grito, à base muitas vezes do silêncio do outro. Mas o outro não fala, muitas vezes porque a comunicação foi quebrada, porque não adianta mais falar, ou porque tem medo, ou para não haver conflito, não haver confusão. Fica quieto, não fala não. Não é assim muitas vezes que a gente ensina nossos filhos? Fica quieto, menino. Não discute não com teu pai. Discute não com teu irmão. Teu pai está com dor de cabeça ali no quarto. Deixa teu irmão aí quieto. Para não haver conflito, não haver discussão. A gente, fica quieto aí, fica quieto. E a gente vai aprendendo desde cedinho que ficar quieto é sinônimo de não ter confusão, de gerar paz. Mas será que é? Vamos para outro vício?
O vício da crítica e das comparações. Ah, meu irmão. Vício da crítica e das comparações. Na estrada, sabe, da vida, que a gente mais encontra são famílias com esse vício no leito da família. De críticas, de comparações o tempo todo. O pior é que gente assim, ela não consegue se enxergar. Ela tem esse vício, mas ela não consegue se enxergar. Porque esse vício, muitas vezes, Raquel, ela está disfarçada de um certo cuidado, de uma orientação. A gente diz assim para o filho, olha, se você se esforçasse como seu irmão, você tiraria boas notas. Se você se esforçasse como a sua irmã, seu casamento não teria ido por água abaixo. Se você se esforçasse como o outro. E aí a gente vai gerando no coração dos nossos filhos, sejam crianças ou adultos, esse sentimento de que nunca é suficiente, sabe? Essa correria por produtividade, por conseguir sempre as coisas mais e mais, isso a gente começa a ensinar os filhos desde pequeno. Eu já vi cenas, por exemplo, do filho chegar em casa com um boletim escolar e, pasme, essa história é verdadeira. Chegar com a nota 9,5 e antes do elogio, vi uma bola fora assim, 9,5, né, filho? Se tivesse se esforçado um pouquinho mais, era perfeito, era 10. Mas da próxima vez vai ser perfeito. Chega no 10. Está disfarçado de uma orientação. Na verdade, o que o pai mais quer ali é que o filho seja bem-sucedido, tire notas boas, tá? Aquela, né? De viver a prosperidade do filho. Mas são vícios. Vícios que destroem cada vez mais, que causam mágoas no coração do outro. E aqui no nosso meio temos vários psicólogos, psicólogas aqui no meio da igreja. E se eu fosse perguntar assim, quantas pessoas tem no seu consultório que você atende lá, que tratam de feridas na alma, de palavras que foram ditas na infância, que não era suficiente, não era bom o suficiente, não... comparando você com o irmão, com outra pessoa sequer. E quando isso é no casamento? Quando você era magro, você era mais bonito. Quando o seu cabelo era assim, você era mais bonita. Você deveria andar mais com aquele seu amigo para se parecer mais com ele. Aquele sim é um homem presente dentro de casa, tal. Você deveria andar mais com aquela sua amiga, porque ela tem virtudes que... Está entendendo? Esse tipo de comparação, ela só destrói os relacionamentos. E crítica disfarçada de brincadeira, com a dose de humor. Já ouviu essa crítica? Para mim, essa aqui é a que mais destrói relacionamentos. Gente, se for para humilhar, para diminuir ou para expor a vulnerabilidade do outro, isso não é humor, não é brincadeira. Isso é desrespeito, isso é falta de educação, isso é arrogância, é prepotência, é achar que você pode tudo, que está acima. Ah, que besteira! Vai ficar melindroso por causa disso. Deixa de besteira, macho. Fosse comigo, não. Pode fazer essa brincadeira comigo que eu aguento. Mas o outro não aguenta. Porque a sua ferida não quer dizer que seja a ferida do outro. E talvez o dedo que você está colocando seja exatamente na ferida do outro. E a gente precisa respeitar isso. Os limites, as mágoas de cada um. Provérbios capítulo 12, versículo 18... diz: as palavras que ferem há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Palavras impensadas e maldosas, mesmo em tom de brincadeira, podem causar feridas profundas, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Mas palavras sábias, amorosas, têm o poder de restaurar, de trazer cura, de empoderar o outro, dizer: você é capaz, levanta a cabeça,
Sabe? Efésios 4, 29, diz: nenhuma palavra torpe, preste atenção nesse versículo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Sabe o que é palavra torpe? Não é palavrão, não. A gente aprendeu que palavra torpe é palavrão, né? Não, palavrão é palavra, sabe, de baixa qualidade, de baixa educação. Palavrão é isso. Palavra torpe é aquela que entorpece. Palavra torpe é aquela que tem veneno na palavra. E não quer dizer necessariamente que isso é um palavrão. Pode ser que um tapinha nas costas, com a palavra aparentemente mansa, venha carregada de veneno. Isso é palavra torpe. E nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O apóstolo Paulo nos ensina que as palavras destrutivas devem ser evitadas, pois podem causar mágoas profundas e prejudicar os relacionamentos. Isso quer dizer que eu não posso brincar e eu não posso falar nada mais? Se for para humilhar, se for para diminuir o outro, se for para expor, envergonhar, não pode. Agora, se for para falar palavras construtivas, se for útil para edificar, Deus te criou para isso, meu irmão. Para edificar a vida dos seus, da sua família, do seu cônjuge, daqueles que estão à sua volta, do seu pai, da sua mãe. E aqui, meu povo, eu poderia continuar essa lista aqui com vários e vários vícios. Tem muitos vícios que eu poderia citar aqui, que são sorrateiros, ardilosos, que a gente vem com desculpas, porque, besteira, só isso. Eu vou continuar cultivando aqui, mas que aos poucos vai destruindo relacionamentos. E lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente se pergunta: meu pai, foi que houve no meu casamento, que foi que houve na minha relação com os filhos? Mas não é da noite para o dia, é aos poucos que esses vícios vão destruindo os lares. Que dizer, por exemplo, do individualismo, do excesso da tecnologia, que isso aqui, meu povo, mata relacionamentos. Eu viajei com Valesca um fim de semana para um hotel e que a gente combinou: vamos deixar o celular num quarto. Primeira preocupação da gente: e se acontecer alguma coisa com os meninos? A gente não pode deixar o telefone no quarto. Aí vem as desculpas, vem, as necessidades que... Não, os meninos, um tem 22, a outra tem 21 anos. A gente já era casado nessa idade. Não vai acontecer nada não. Vamos deixar o celular no quarto. E foto para mostrar aos nossos amigos vai estar nos nossos olhos e no nosso coração, tudo isso que a gente vai viver. E a gente disse isso para os meninos. No outro fim de semana, meu filho foi para uma casa de praia junto com os amigos, com todo mundo também. E teve um dia lá que a gente tentou falar com ele, não conseguiu. O telefone dele desligado o tempo todo, e a gente preocupado já. No outro dia a gente foi falar com ele. Foi o que houve? Eu segui o conselho de vocês. Deixei o celular no quarto. E fui viver relacionamentos com minha namorada, com meus amigos. E foi maravilhoso. Excesso de tecnologia mata relacionamentos. Perfeccionismo, murmuração. Tem gente que não sabe fazer um elogio, é o tempo todo murmurando. Vaidade. Esse vício de viver, sabe, através da aprovação do outro, do like do outro. Tem que ter sempre a aprovação do outro para poder viver. É o vício da vaidade. E está ok para os outros. E está aprovado para os outros. Isso derruba a gente numa caixa de mentira, que a gente vive uma eterna mentira para que o outro olhe para a gente e aprove a vida da gente. Vida nenhuma é 100% perfeita. Todo mundo tem suas vulnerabilidades, seus momentos.
Todo mundo acorda com remela nos olhos, todo mundo acorda com o cabelo assanhado, todo mundo, está entendendo? Mas a gente precisa viver mostrando uma outra realidade o tempo todo, num vício de vaidade, de receber elogios. E falta de comunicação. Tem gente que se chamar à mesa para conversar, vamos conversar sério aqui, o cara foge. Falta de comunicação. É um vício que a gente precisa combater. Mas eu não quero me estender muito nessa lista de vícios, porque o que eu quero mesmo dizer para vocês, eu quero que vocês saiam daqui com isso no coração, é que no fluir da graça que encontramos em Deus, os nossos vícios ou as fraquezas que há em nós podem ser vencidas pelo poder do seu amor, do amor de Deus. Esse é um trecho da música O Poder do Seu Amor, de Carlinhos Félix, e que nos dá um caminho, um norte, de virtudes que precisamos cultivar dentro de casa, e que por meio do Espírito Santo podem transformar e fortalecer os vínculos e laços familiares. E o autor da música continua dizendo: junto a ti, teu amor me envolve. Esse trecho da música revela o poder transformador de Deus, que nos envolve, nos abraça, nos aquece, nos transforma. E que no contexto familiar, quando escolhemos estar perto de Deus, Ele nos envolve com o seu amor. Isso fala muito, meu povo. Ele nos envolve com o seu amor, amor ágape. Eu amo Valesca, minha esposa, com amor eros. Eu amo meus filhos com amor filos. São definições sobre amor. E esse amor que nós amamos uns aos outros, ele é dependente. Eu preciso que Valesca retribua o amor dela para poder alimentar o meu amor. Eu preciso que os meus filhos retribuam de alguma forma esse amor também, para poder alimentar o amor que eu dou para eles. Ele é dependente. Mas o amor de Deus não. É o amor ágape. É um amor que se doa. É um amor que não pergunta: você tem razão para me chegar perto de você? Ele apenas chega perto, abraça e chama para a caminhada. E na caminhada nos transforma. É esse amor. É esse amor que sela o meu amor eros pela minha esposa. Porque se eu for caminhar apenas dependendo do meu amor pela minha esposa, a gente vai tropeçar e vai cair muitas vezes. E eu preciso colocar a lente do amor ágape, do amor perfeito, do amor de Deus. Do amor que a Bíblia diz que nós não conhecemos em sua totalidade, que nós conhecemos apenas a sombra desse amor, somente parte daquilo que nos foi revelado, porque Deus é amor. Um dia nós conheceremos Ele face a face, esse Deus que é amor, e Ele irá nos revelar esse amor que é grandioso e perfeito. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, nós precisamos olhar para todas as nossas relações, não apenas com o nosso amor natural pelo outro, mas colocar a lente do amor ágape. Porque só o amor ágape vai trazer bênção para os nossos relacionamentos. O amor de Deus é a virtude que deve estar presente em cada coração aqui, permear os relacionamentos familiares que estão aqui representados. É o amor ágape. É a virtude que você deve colocar em seus relacionamentos. Junto a ti, teu amor me envolve. E o autor, ele continua. E ele diz: atrai-me para o teu lado estar. O desejo de estar perto de Deus é um reflexo da sede do nosso coração. A gente cantou isso, que Ele é a fonte. Sacia-me, Senhor. É Deus, meu povo. Atrai-me para o teu lado estar. Isso fala muito do meu coração. O lugar que eu quero mais estar é na presença de Deus, é perto de Deus. E nada mais importa. A única coisa que importa
é estar perto de Deus. E quando eu brigar com minha esposa, é estar perto de Deus. E quando tiver treta entre eu e os meninos lá em casa, é perto de Deus. E quando tiver preocupado, é perto de Deus. E quando os meninos desobedecem, é perto de Deus. É perto de Deus. Atrai-me para o teu lado estar. Na família, a gente busca esses momentos de estar perto um dos outros, porque isso traz fortalecimento emocional, traz vínculos. Você faz isso com sua esposa, você faz isso com os filhos. Esses momentos trazem momentos significantes, traz vínculos fortes. O problema é que os vícios que eu citei anteriormente, cada vez mais vai desconectando a gente. E os momentos que a gente está junto, muitas vezes está junto só de corpo, mas não está junto de coração, de mente, ali conversando na mesa, compartilhando a vida. Está entendendo? Estou falando de algum absurdo? Você já viu isso por aí? Não é fácil a gente ver isso. A pessoa está presente no local, mas só de corpo presente. A cabeça está em outro canto. Esses vícios, cada vez mais, distanciam a gente da família. Estar mais perto de Deus, meu povo, não é vir à igreja aos domingos. Não é dobrar o joelho no chão e orar durante 2 horas. Não é fazer jejum durante 7 dias da semana. Não é nenhum rito religioso. Não é uma agenda que você possa fazer de disciplinas espirituais. Estar perto de Deus não é isso. Sabe, estar perto de Deus. Jesus disse assim, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Estar perto de Deus é amar o próximo. Jesus, quando foi que nós te damos de comida, que nós te vestimos, que nós te acolhemos, todas as vezes que fizesse isso a um dos meus discípulos, fizesse a mim. Jesus disse certa vez, nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Estar perto de Deus, meu povo, tem a ver com essa espiritualidade encarnada na vida, e não de qualquer rito religioso que a gente possa participar. Tem a ver com amar o outro como Ele amou. E cada vez que a gente faz isso, a gente também se aproxima de Deus. Desejar estar mais perto de Deus nos leva a criar um ambiente em nossa casa acolhedor, onde as virtudes como compreensão, paciência, generosidade, tolerância, eles florescem no meio da família, florescem em nossos corações, assim como uma flor floresce da terra. Quando buscamos estar perto de Deus e dos seus mandamentos, essas virtudes, elas florescem. Não precisa a gente se esforçar, anotar, hoje eu vou ser generoso. Não, eu fui generoso. Eu dei espaço para o outro. Eu resolvi a coisa com amabilidade, a prática de resolver conflitos de forma amável. Quando a gente está mais perto de Deus, essas coisas vão acontecendo em nossos corações. E o autor ainda da música ainda continua dizendo, eu espero em ti e subo como águias. A esperança em Deus nos dá força para superar qualquer vício, meu irmão. E assim como a águia, ela sobe acima das nuvens, em dias de chuva, de tempestade. Esperar em Deus, colocar esperança em Deus, elas nos fazem subir acima dos vícios, acima dessa nuvem negra dos vícios e superar tudo isso. A esperança em Deus nos faz superar traumas que carregamos dentro da família, traição, mágoas, palavras mal colocadas, porque a gente não espera no outro, a gente coloca a nossa esperança em Deus. E por último, nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. O Espírito Santo, meu povo, é quem nos capacita a viver essas virtudes
virtudes maravilhosas. É o Espírito Santo que nos capacita a viver virtudes como amor, paz, alegria, bondade, mansidão. Você precisa de mansidão? É virtude do Espírito, é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que desenvolve essas virtudes em nossos corações. Paciência, domínio próprio. Quem aqui precisa de domínio próprio? Às vezes se estoura com qualquer coisa e fala coisas que depois se arrepende. Amabilidade, a capacidade de resolver as coisas de forma amável. Fidelidade. A melhor tradução aqui para fidelidade é que você é fiel depositário da confiança de alguém. O Espírito Santo trabalha na sua vida que você vai ser fiel. Mas o que esse texto está dizendo, e o fruto do Espírito quer dizer, é que as pessoas vão olhar para você e depositar confiança, fidelidade. Isso no ambiente da família, essa virtude conta muito. Porque o que nós encontramos hoje no meio familiar é a falta de confiança, é a falta de credibilidade, de admiração, seja de pais com filhos, de esposa com outros, seja todo mundo. Como a gente precisa, meu povo, desenvolver essas virtudes. Como é que a gente desenvolve essas virtudes, se não estando mais perto de Deus? Jesus chega para Nicodemos, vocês conhecem essa história, né? Bem conhecida, talvez um dos encontros de Jesus mais marcantes. Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos diz: Senhor, mas se eu já sou velho, eu posso entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E do Espírito, para ver o reino de Deus. Porque é o Espírito que produz em nós essa virtude. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Se desejamos viver uma família marcada por virtudes e não por vícios, precisamos permitir que o Espírito Santo guie a nossa vida e que nos guie acima dos vícios e das dificuldades que nós temos dentro de casa. Que o amor de Deus transforme a maneira como nos relacionamos dentro de casa. E ao escolher estar mais perto de Deus e depositar nele a nossa esperança, que os nossos vícios possam ser vencidos pelo poder do seu amor, do amor de Deus.